Anos 70, o auge da ditadura militar no Brasil. Os temidos anos de chumbo, censura, repressão, um silêncio imposto pela força. Na pequena cidade de Grossos, no litoral do Rio Grande do Norte, a economia girava em torno do ouro branco, o sal. Mas para os homens que arrancavam essa riqueza da terra, os almocreves, a vida era um inferno de sol, sal e sofrimento. Em 1974, eles fizeram algo que para a ditadura era impensável. Eles cruzaram os braços, eles entraram em greve. A resposta dos coronéis do sal e do regime militar foi rápida, brutal, e deu origem a uma história que a cidade sussurra até hoje, com medo e reverência: o massacre de Grossos. Hoje, aqui no Arquivo Enigma, nós vamos abrir esse caso, o verdadeiro crime que a censura tentou, a todo custo, apagar da história. Para entender o que aconteceu em Grossos, primeiro a gente precisa entender a rixa, a disputa que dividia a cidade. De um lado, os almocreves. Eram eles que transportavam o sal em sacos pesadíssimos sob um sol escaldante. Era um trabalho que beirava a escravidão. Eles ganhavam por produção, o que significava que não havia descanso. Não tinham direitos, não tinham equipamentos. Seus pés e mãos viviam em carne viva, corroídos pela água salgada das salinas. Era uma vida de dor e exploração. Do outro lado da rixa estavam os coronéis do sal, donos das grandes salinas, homens imensamente ricos, poderosos e, o mais importante, amigos íntimos do regime militar. Eles mandavam na cidade e na vida de cada trabalhador. Em 1974, a paciência dos almocreves chegou ao fim. Liderados por um ativista local, um sindicalista corajoso chamado João Leão, eles decidiram parar. As exigências eram o básico do básico: salários um pouco melhores, equipamentos de proteção, como botas para proteger os pés, e o fim das condições desumanas de trabalho. Só que, para a ditadura militar, a palavra greve era um palavrão. Era sinônimo de subversão, de comunismo. Desesperados com a paralisação que afetava seus lucros, os coronéis do sal não hesitaram. Eles ligaram para seus amigos no governo e pediram ajuda. E o governo, claro, atendeu. Enviou a polícia para Grossos com uma única missão: acabar com aquela greve, a qualquer preço. É exatamente aqui que a história oficial termina e o mistério do Arquivo Enigma começa. A repressão foi imediata e violenta. A polícia militar invadiu a cidade de Grossos, transformando o lugar em uma zona de guerra. O Sindicato dos Trabalhadores sofreu uma intervenção federal. O líder da greve, João Leão, foi caçado, preso e, segundo os relatos da época, brutalmente torturado nos porões da repressão. A greve foi esmagada na base da força. Oficialmente, a história para por aí. Mas o causo, a história que o povo de Grossos conta em voz baixa, vai muito, muito além de prisões e tortura. A lenda local fala em mortes, fala em um massacre. Dizem que nas noites escuras que se seguiram à repressão, trabalhadores mais ativos na greve começaram a desaparecer. As pessoas contam que eles eram sequestrados por agentes do regime, levados para os manguezais sombrios que cercam a região e executados a sangue frio. A história oficial, rigidamente controlada pela censura da ditadura, não registrou uma única morte. Nenhum corpo jamais foi encontrado, nenhum laudo foi feito. Teria sido um massacre silencioso, um crime perfeito, executado sob o manto da noite e do medo, ou seria apenas uma lenda nascida do pânico? O Arquivo Enigma foi investigar o que sabemos hoje, décadas depois. O que a história moderna, livre da censura, nos diz sobre o massacre de Grossos? Basicamente, existem duas teorias principais. A primeira teoria é a da histeria coletiva. Segundo essa visão, a rixa entre trabalhadores e patrões foi real.
A greve foi real. As prisões e a tortura, muito provavelmente, também foram reais. Mas o massacre, as mortes nos manguezais, seria um exagero. Um causo popular. Uma lenda que cresceu alimentada pelo pânico da repressão e pelo medo justificado que todos sentiam da ditadura. Uma forma de o povo expressar o terror que viveu. A segunda teoria é muito mais sombria, a do crime apagado. Para os defensores dessa tese, o massacre foi absolutamente real. Mas, em 1974, no auge do poder militar, era simplesmente impossível provar qualquer coisa. A censura amordaçava os jornais. A polícia, que teria cometido os crimes, controlava as investigações e os laudos. E os corpos, se de fato foram jogados nos manguezais, teriam sido devorados pela natureza, desaparecendo para sempre sem deixar vestígios. Nesse caso, a ausência de corpos não é uma prova de inocência. Pelo contrário, era a tática padrão do regime para fazer seus inimigos desaparecerem. Então, qual é o veredito do Arquivo Enigma? O massacre de Grossos é um fantasma que assombra a história do Rio Grande do Norte. Não há dúvida de que a violência contra os grevistas foi real. As prisões foram reais. A tortura foi real. A lenda das mortes no mangue é, na verdade, o registro do trauma coletivo de uma cidade inteira, que foi brutalmente silenciada pela força. O causo sobrevive não por ser ficção, mas porque a justiça nunca foi plenamente feita. É uma ferida aberta, uma história que foi apagada não pela passagem do tempo, mas de propósito, pela mão de ferro da censura. Obrigado por desvendar mais este caso conosco aqui no Arquivo Enigma. Se você gosta de mergulhar nos mistérios ocultos da nossa história, não se esqueça de se inscrever no canal e deixar o seu like. Da próxima vez, nós saímos do sertão nordestino e vamos direto para o sul do Brasil para investigar um episódio conhecido como o Canudos Alemão, uma guerra santa que também terminou afogada em sangue, a revolta dos Muckers. Até lá,